tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando mais uma aula do Conquistar. E antes da gente entrar no conteúdo, olha só, eu sou a professora Sabrina Araújo e aí eu lembro para vocês que durante a semana a gente tem um caderno de atividades que é enviado, então vão lá, façam, anotem as dúvidas, interajam conosco nas redes sociais. Temos também ainda, ó, dica, aulão, as enquetes no nosso Instagram, então não esqueça de participar. E além disso, a gente também tem a plataforma Educação. Gostou do aulão? Quer aprender um pouco mais? Se preparar, porque o Enem já está aqui na porta, já está batendo. Então faz lá o seu cadastro e acesse, porque tem conteúdo de todos os componentes curriculares, tá bom? E detalhe, não esqueça de deixar, não deixe, na verdade, né, de seguir as nossas redes sociais, tá bom? E se possível, olha só, manda uma foto. Eu sei que tem um monte de gente assistindo aí o nosso aulão. Bate aquela selfie, marca com a hashtag Conquistar 2021 pra gente colocar você aqui na tela, tá bom? Então bora lá pra nossa aula. Muito bem, e continuando aí, a gente vai falar um pouco hoje sobre evolução. A evolução dos seres vivos, que é um assunto bastante recorrente aí nas provas do Enem. E o que é mais legal desse conteúdo, gente, olha só, é que ele consegue agregar outros conteúdos também que a gente já viu, inclusive aqui nos nossos aulões. E por isso que eu retomo para vocês um conceito sobre ecologia. Bem, a ecologia, como vocês puderam perceber nas aulas passadas, ela fala justamente da relação que ocorre entre os seres vivos e entre o ser vivo e o meio ambiente. E é importantíssimo a gente sempre resgatar esses conceitos para poder compreender de que forma os seres vivos vão evoluindo ao longo do tempo. Um outro conceito bastante importante, olha só, é o da genética. Antigamente, a gente não sabia muitos detalhes em relação à genética, mas hoje a gente sabe que ela é essencial para compreender como se dá a mudança e como essa mudança ela é passada de geração em geração, uma vez que todas as informações genéticas do indivíduo, as suas características, como cor de cabelo, pele, entre outros, é determinado geneticamente. Então, se o ser vivo muda ao longo do tempo, a genética também tem envolvimento. Então a gente tem que resgatar esses dois conceitos de ecologia e genética para compreender como se dá a evolução dos seres vivos, beleza? E olha só, os seres vivos mudam ao longo do tempo? O que você acha, né? Uma pergunta assim, eu fico não. Porque existe, né, a teoria do fixismo, onde os seres vivos não se modificam ao longo do tempo. E tem uma teoria contrária, né, que é justamente a questão do evolucionismo, que trata das mudanças que acontecem ao longo do tempo. Então, ficou fácil entender agora o que é evolução, né? Nada mais é, anota aí no caderno, evolução significa um ramo da biologia, uma área dentro da biologia que se preocupa em investigar as mudanças que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo. E para a gente começar a entender, nós vamos resgatar aqui duas teorias super famosas que volta e meia elas estão aí nas questões dos vestibulares, que é o lamarckismo e o darwinismo, né? Com certeza vocês já ouviram falar. E essas duas teorias, elas são importantes porque elas iniciaram, né, o entendimento sobre os principais conceitos, né, ali as teorias, as leis que envolvem as possíveis modificações, as possíveis causas de modificação que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo. E aí eu trago para vocês os principais aspectos dessas duas teorias. A gente tem de um lado aqui Darwin e do outro lado Lamarck, olha só, apresentando para vocês. Então, o nome das teorias, lógico, né, faz referência aí aos naturalistas que pesquisaram, escreveram, postularam, né, fizeram aí o que tem pra gente de registro, tá bom? E olha só, parando aqui a gente vai explicar um pouquinho, enquanto que na teoria de Lamarck, olha só, do lamarckismo, a gente não gera diversidade, a gente tem o oposto em relação à teoria de Darwin, porque a gente gera, sim, diversidade. E eu vou explicar só um pouquinho. No caso de Lamarck, por mais que um ser vivo mude ao longo do tempo, ele sempre vai ser daquela espécie. Por exemplo, a gente sempre vê naquela teoria, né, do pescoço das girafas, ao longo do tempo, sempre vai estar ali sendo visualizada a girafa.
No caso de Darwin, né, aqui desse outro lado, não. As modificações que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo pode gerar sim diversidade. E quando a gente fala dessa diversidade, a gente está falando de seres vivos ou de espécies diferentes. Então, a gente tem ali um ancestral comum e a variação dele ao longo do tempo pode gerar espécies diferentes, né? Então, uma das primeiras diferenças que a gente tem que compreender nas duas teorias, tá bom? Continuando aí, a gente vai compreender também outros aspectos relacionados à teoria de Lamarck e de Darwin. Vamos lá. No caso de Lamarck, olha só, o ambiente influencia as mudanças. E no caso do Darwin também, eles têm isso em comum. Só que a gente tem uma pequena diferença, né? No caso de Lamarck, essa mudança, ela faz com que os seres vivos se modifiquem, né? Então a gente tem ali uma condição no meio ambiente que exige força, né? Que exige alguma característica que vai fazer com que o indivíduo consiga se modificar para poder sobreviver. No caso aqui de Darwin, a mudança ocorre, a gente tem ali o meio ambiente, mas os seres vivos mais adaptados é que tem chance de sobrevivência. Não significa dizer que ele vai se modificar naquele tempo de sobrevivência até poder conseguir ali, né, sobreviver e ter sucesso. Um exemplo disso, né, a gente tem aqui na seleção natural, um ambiente que tinha ali diversos seres vivos, esse ambiente sofreu uma modificação, lembra? O ambiente está presente nas duas teorias, porém no caso da seleção natural, aqueles que não tinham características vantajosas não conseguem sobreviver e acontece uma seleção natural, deixando somente os adaptados. Enquanto que na teoria de Lamarck, não, ele se modifica e vai se adaptando conforme as mudanças do meio ambiente. Bora avançar, porque a gente tem mais teorias, mais características. Olha só, sempre que a gente falar de Lamarck, a gente vai lembrar da teoria, né, da lei do uso e desuso. E no caso do Darwin, a gente tem que lembrar da ancestralidade em comum. Lembra que eu falei que no caso de Lamarck, o ser vivo ele se modifica para se adaptar ao meio ambiente? E eu vou trazer sempre aqui aquele exemplo clássico do pescoço das girafas, né? Então, a copa das árvores eram mais altas, elas começaram a esticar o pescoço, né? E aí tiveram o quê? O pescoço alongado, ou seja, elas se adaptaram ali para aquela condição. Ao passo que, se tem uma característica, né, que elas também não utilizam, vai atrofiando. E, diferentemente, né, no caso aqui de Darwin, a gente tem o oposto. Aquelas girafas de pescoço curto, elas não conseguiriam se alimentar e, consequentemente, não sobreviveriam. E como ela já teria... Lembra que tem variabilidade? A gente tem indivíduos já de pescoço longo e de pescoço curto. As de pescoço longo conseguiriam sobreviver porque elas conseguiriam se alimentar. Como gera diversidade, no caso de Darwin, né, elas podem se modificar ao longo do tempo, a gente tem ali a presença de um ancestral em comum, tá bom? E avançando aí, a gente tem também na teoria de Lamarck, olha só, a lei dos caracteres adquiridos, ou seja, quanto mais esforço aquela girafa fez, por exemplo, para esticar o pescoço dela ficou longo, essa característica já é passada automaticamente para a geração seguinte, né? E a gente sabe que hoje isso não acontece, a teoria de Lamarck ela está em desuso, porém ele merece a relevância porque foi um dos primeiros a postular sim que os indivíduos, né, os seres vivos, eles se modificam ao longo do tempo. E Darwin deixou seu legado com a publicação de A Origem das Espécies, né, com base em seus estudos, observações, onde relata lá principalmente uma característica, né, um conceito que é utilizado até hoje, que é o de seleção natural, onde os indivíduos mais adaptados sobrevivem. E quer ver um exemplo de seleção natural? Coloca aí a cartela na tela para você acompanhar comigo. Olha só, gente, imagina aí que a gente tem uma ariranha e um morcego. Responde para mim rapidinho. Quem é o mais forte? Se você olhar isoladamente, o morcego, que normalmente é pequenininho, né? Ali tem os ossos frágeis, por mais que tenham alguns que se alimentam de sangue, isso é um quantitativo de espécies muito pequena, a maioria come fruta, insetos. E do outro lado a gente tem uma ariranha, que é um vertebrado de maior porte. Olhando os dois, quem você acha que é mais forte? Responde para mim rapidinho. Vamos olhar esses seres vivos isoladamente. Aí, olha só, lanço o desafio agora. Imagina uma floresta que fica completamente coberta por uma nuvem de poeira,
por muitos meses, numa condição de completa escuridão. Agora eu pergunto para vocês, quem é o mais adaptado? Responde aí rapidinho. Lembra no início da nossa aula que eu falei dos conceitos de ecologia? Os seres vivos, eles não vivem isolados, eles interagem entre eles e entre o meio ambiente. E o meio ambiente condiciona, assim, né, questões ali que envolvem todas as modificações que acontecem ao longo do tempo. Neste cenário, gente, o mais adaptado é o morcego. Por quê? Ele conseguiria, se locomover em meio à escuridão, porque ele já possui estruturas. Por ser um animal de hábito noturno, ele já possui estruturas que conseguem fazer com que ele voe à noite, né? Então tem a ecolocalização, a questão da visão, toda a movimentação, diferentemente da ariranha, que com o passar do tempo ela não conseguiria enxergar, não conseguiria capturar seu alimento, né? E passado muito tempo a gente poderia ter a condição de extinção. Então nunca, participou dessa aula aqui, agora já sabe, nem sempre é o mais forte que sobrevive, e sim o mais adaptado, e o meio ambiente influencia sim nessas questões ao longo do tempo, tá bom? Falamos de darwinismo, lamarckismo, falamos também da questão do fixismo e a gente não pode deixar de citar, olha só, o neodarwinismo. O neodarwinismo é hoje a teoria mais moderna, né, do que a gente pode falar no conceito de evolução, justamente porque ela combina a teoria dos princípios de Darwin, né, principalmente ali o conceito de seleção natural, atrelado, né, aos princípios genéticos. E a gente, quando fala de genética, a gente tem que relembrar os conceitos de mutação, que possibilita a variabilidade, a recombinação gênica também, a deriva genética, que são eventos que podem diminuir aí a quantidade de alelos disponíveis, o fluxo gênico, entre outros. Então, modernizando-se a teoria de Darwin, a gente tem o neodarwinismo, que combina ali a questão da ancestralidade em comum, né, a questão também da seleção natural com os conceitos de genética, porque genética, gente, olha só o segredo, ela guarda todas as nossas informações. Tudo que nós somos, que a gente tem condições de passar para a geração seguinte, no momento em que a gente deixa descendentes, quem guarda essa informação com todo carinho é a genética. Então, se modifica os nossos genes, os nossos alelos, ali a gente tem a possibilidade de ter alteração ao longo das gerações, não é mesmo? E olha só, a evolução, ela é percebida, né? A gente tenta investigar como ela acontece através de algumas evidências. E uma das primeiras que eu vou citar para você, olha só, é o estudo dos fósseis. Um fóssil nada mais é do que um registro de um ser vivo que viveu em algum momento na história da Terra. E esse registro, ele pode ficar impregnado em diversos materiais. Porque olha só, o registro fóssil, ele é uma característica excepcional, porque normalmente os seres vivos eles nascem, crescem, reproduzem, morrem e se decompõem. Não é natural os seres vivos todos, né? A gente não pode dizer aqui que todo um ser vivo que já morreu, já existiu na Terra, a gente tem um histórico dele. Isso não existe, isso não acontece, porque é um evento especial. E dentre os fósseis a gente tem como exemplo aí, olha só na nossa cartela, um peixe que fica impregnado numa rocha, a gente tem ali um inseto que fica dentro de um âmbar, que é uma resina que sai de vegetais. A gente tem também a presença de fósseis em áreas geladas, entre outros, né? E aí esse material, ele traz pra gente um pouco de seres vivos que viveram há um tempo atrás e que hoje não existem mais. E eles são importantes também para verificar quais são semelhantes a quem, pra gente também ter uma relação ali de proximidade. Uma outra característica, olha só, das evidências de evolução é a homologia. No caso da homologia, a gente vai observar aí na imagem, né? A gente tem a presença de estruturas entre os seres vivos e a gente vai observar aí a asa do morcego e a asa da ave, né? São estruturas que possuem ali, né, uma proximidade evolutiva, né? Os dois são vertebrados, possivelmente a mesma origem embrionária, porém, né, a gente tem ali indivíduos diferentes. E aí, olha só, a próxima característica a gente tem o da analogia. E eu vou voltar para aquela imagem para a gente fazer um ciclo completo. Olha só, a gente tem ali a asa de um morcego em relação à asa de uma ave, já é uma estrutura análoga, né? São indivíduos que têm ali origem embrionária e evolutiva
bem diferente, um é um vertebrado, o outro é invertebrado. A função é sempre a mesma no caso da analogia, porque a gente tem que trabalhar um conceito chamado de convergência adaptativa, tá? No caso da homologia, a função pode ser diferente, né? Mas eles relatam, né, sugere ali uma proximidade evolutiva, tá bom? E é importante fazer isso porque os seres vivos vão se adaptando ao longo do tempo. E a gente tem também a questão, olha só, dos órgãos vestigiais. No caso dos órgãos vestigiais, a gente tem ali ainda dentro, né, estruturas nos seres vivos que são atrofiadas e sem função aparente. E como exemplo que a gente tem aí, olha só, o apêndice cecal, também chamado de apêndice vermiforme. Temos as amígdalas e o dente do siso, o famoso dente do juízo. Ah, professora, mas atrofiaram porque a gente deixou de usar? Então é a teoria de Lamarck. Não, gente, não é que eles atrofiaram, é que ao longo do tempo essas estruturas, elas não foram exigidas evolutivamente no meio de uma seleção natural, não têm função aparente, mas elas nos remetem à nossa ancestralidade. Significa dizer que em algum momento do nosso ancestral, do nosso passado, essas estruturas tiveram função, né? Como, por exemplo, o apêndice vermiforme é muito evidente em animais herbívoros. Significa dizer que se a gente tem ele ainda hoje, os nossos ancestrais possivelmente teriam ali uma dieta mais voltada para folhas, né? Frutos, entre outros, né? No caso do dente do siso, a gente até retira as amígdalas em algumas situações também, tá bom? Então, vimos aí um pouco sobre as teorias evolucionistas, algumas evidências da evolução, compreendemos um pouquinho como é a seleção natural e agora a gente vai para o nosso exercitando. Muito bem, e olha só, no nosso exercitando, eu deixei para vocês aqui uma questão para a gente repensar, não é? E verificar aqui alguns conceitos que são importantes para compreender a evolução. Então, vamos resgatar aqui na nossa cartela. É uma questão do Enem de 2018, tá bom? E ela diz o seguinte: podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência com um potencial aparente para competir exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. O que é importante a gente destacar aqui, não é? A presença da palavra de ancestrais, né? Ou seja, a gente tem ali uma questão evolutiva sendo evidenciada, características que asseguram, olha só, menor ou nenhuma competição. Quando eu falo de competição, eu estou falando realmente do conceito ecológico, né? Onde as espécies elas estão ali disputando o mesmo recurso. Então imagina que numa condição ambiental existe um tipo de alimento que é disputado por duas espécies, elas vão competir. Não é verdade? E quem é que vai sobreviver ao longo do tempo? Aquela espécie que tem mais chance de capturar aquele alimento em vantagem em relação àquele outro. E se passado muito tempo elas coexistindo, algumas vão exibir diferenças maiores, porque elas vão ali, os seres vivos, no momento em que eles se reproduzem, eles vão deixando essas características aos seus descendentes. Se eles têm mais chance de sobreviver, obviamente eles vão deixar essas características para os seus descendentes. Enquanto que aquela população tem uma menor chance de sobrevivência porque ela está se alimentando menos, a chance dela deixar seus indivíduos ali ao longo do tempo é menor. Aí pode acontecer o fato dela migrar para outro lugar, né, entre outros, buscar ali nichos, né, onde ela consiga sobreviver com maior segurança. Então, quando a gente percebe competição, espécies diferentes, modificação ao longo do tempo, a gente está trabalhando um conceito, não é, de evolução. Bora para as nossas alternativas, olha só. A gente tem mutação. Aí, perdão, né? Vem a pergunta: qual fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças, olha só, ecológicas e biológicas citadas, né? Então, a gente tem aqui a presença da mutação, do fluxo gênico, seleção natural,
deriva genética e equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nesse caso aqui, gente, nós estamos falando de um exemplo típico, né, de seleção natural, que é a nossa resposta correta, uma vez que esses seres vivos eles vão exibir diferenças ao longo do tempo, porque uma condição fez com que os mais adaptados consigam, né, sobreviver ao longo do tempo. Tá bom? Então a resposta para nossa alternativa, para nossa questão aí é a alternativa C. Parabéns para quem acertou. E só revisitando ali alguns conceitos, né? No caso de mutação, olha só, é qualquer alteração que acontece no código genético dos seres vivos. E um exemplo simples que eu estou trazendo aqui para vocês, olha só, na nossa imagem. A gente tem várias espécies, espécie 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se você notar, né, a gente tem aqui uma sequência de bases nitrogenadas, que é aquele código que vai trazer uma informação para aquele indivíduo, uma característica. Então, quando a gente tem alguma alteração nesse código, como a gente percebe aqui, ó, a ausência de uma base nitrogenada, né, a gente tem aqui modificações, a gente tem a possibilidade, olha só, de gerar espécies diferentes. Então, vamos compreender que mutação é qualquer alteração que acontece nos seres vivos. E se essa alteração, no código genético, e se essa alteração codificar uma informação diferente, a gente pode até estar surgindo com indivíduos com características diferentes, formando ali também espécies diferentes, tá bom? O fluxo gênico, olha só, que foi um conceito que a gente colocou na nossa questão, ele reflete nada mais nada menos do que essa variação, essa fluidez, na verdade, que existe entre os genes em uma população. Você observa aqui uma população de joaninhas completamente vermelhas, então a gente tem genes que codificam essa informação. E em um dado momento você vai ter aqui, ó, a mistura de joaninhas vermelhas com joaninhas aqui o quê? Amarelas. Então, no momento em que elas se cruzam, tem uma mistura desses genes e atinge uma maior variabilidade genética. Logo em seguida, olha só, a gente pode ter ali uma segunda população com uma característica diferenciada, que é a presença, né, de joaninhas amarelas e joaninhas com características diferentes aqui, como a gente pode observar. Então, no momento em que a gente cruza essas populações, acontece a variabilidade, não é? E aí, o que a gente tem? Um exemplo, né, de genes flutuando entre uma espécie e outra. Aí eu pergunto para vocês, qual seria a espécie mais ancestral? Né? No caso ali seria a vermelha ou a amarelinha. E qual seria aquela mais derivada, ou seja, aquela que surgiu a partir da mistura entre os genes dessas duas espécies? E a gente teria, olhando aqui na imagem, né, essa outra joaninha com essa característica aqui mais listrada. Aí a gente consegue entender um pouco a questão da ancestralidade, né? Quem é ali os indivíduos, né, mais ancestrais e os mais derivados, tudo bem? E a gente tem também, olha só, um outro efeito que é o de deriva genética. Ao contrário do que a gente observa no fluxo gênico, a deriva genética ela reduz a quantidade de genes, né, ali de alelos na população. E normalmente na deriva genética acontece o que a gente chama de efeito gargalo. Por isso que eu trouxe para vocês aqui essa garrafa. Então a gente tem uma população original, olha só, com diversos genes, bem diversificada. Acontece um evento, né, como por exemplo que eu falei aquele para vocês do morcego, fica escuro, tudo escuro, né? Então a gente tinha vários morcegos, várias espécies. E em seguida fica só acontece um evento, mas somente uma espécie de morcego, ela consegue mesmo sobreviver. Então esse evento que acontece na natureza, né, que faz com que haja ali uma quebra, uma diminuição nessa variabilidade, selecionando os mais aptos a sobreviver, a gente tem ali, ó, somente dentre os sobreviventes, alguns alelos, né, algumas representações. E a partir daqui, a gente tem um registro, né? Eles conseguem sobreviver, porém, aquela quantidade de indivíduos variantes que a gente tinha antes, a gente não tem mais, tá bom? E isso é o que é a deriva genética. Em relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg, que a gente falou antes, né? Só citar um pouquinho, que ele é uma teoria, tá bom? Ela é hipotética e ela é completamente uma situação onde não acontece modificação entre os seres vivos. Essa população, ela precisa ser numerosa, os cruzamentos acontecerem ao acaso, não ter variabilidade genética para que a população se mantenha em equilíbrio. Isso é uma teoria, né? É teórico, porque a gente sabe que no meio ambiente os seres vivos interagem e a gente não tem esse tipo de situação, mas é uma maneira de se comprovar que
A importância dessa flutuação entre os genes possibilita, sim, a modificação. No caso, quando isso não acontece, a gente tem uma população em equilíbrio, onde a quantidade das características dos genes são mantidas ao longo do tempo, numa situação hipotética. Tudo bem? Agora a gente vai para o nosso Tira Dúvidas. Muito bem, nas nossas redes sociais a gente colocou uma enquete, olha só, com essa imagem perguntando de vocês. Qual a imagem, né, melhor define a evolução dos seres humanos? E a gente colocou a imagem número 1, que apresenta essa ordem sequencial, né, de primatas, assim, começando com características, né, de macacos, outros hominídeos, né, características mais antropóides, até a chegada do homem. E abaixo a gente colocou essa ordem aqui, que não é uma ordem sequencial, observem bem, né? Esse indivíduo que está aqui, ele estaria aqui no início, ele já apresenta-se aqui, ó, no último estágio. Aqui embaixo a gente tem uma estrutura chamada de cladograma, que serve para representar, né, a ancestralidade entre os seres vivos, tá bom? E olha só que interessante, as respostas de vocês foram as seguintes, né? Para a imagem 1, 47% afirmou que era naquela ordem linear e sequencial, e na imagem 2, 53%. E parabéns para quem disse que a imagem 2 é a imagem correta, tá, gente? A partir de hoje, jamais digam que o homem veio do macaco. Isso não existe, tanto é que ainda existem macacos. O que nós devemos dizer é que o ser humano, a espécie Homo sapiens, ela na verdade, ela tem proximidade evolutiva, todos são primatas, né? Então, todos estão ali num grupo de seres vivos que compartilham características em comum e, do ponto de vista evolutivo, são próximos, mas tiveram aí, né, ancestrais em comum ao longo do tempo, mas que essa ordem sequencial da evolução do homem vindo do macaco, isso é errado, tá bom, gente? A gente não pode afirmar isso. Parabéns aí para quem indicou a imagem número 2, tá bom? E a gente vai agora, né, para uma segunda pergunta que estava também. Você já reparou que a habilidade de arremessar um objeto é comum apenas de seres humanos? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas depois eu fiquei pensando e realmente eu nunca vi nenhum outro animal arremessando nada, né? E além disso, qual é a outra característica, né, que nós seres humanos temos que os outros animais não têm? E olha só que legal as respostas. Tivemos aí cortar os cabelos, né, falar e também a fala. E olha só, gente, a capacidade de se comunicar existe em diversos grupos de seres vivos, tá bom? Mas a fala, com essa questão de signos, palavras, né, o raciocínio ali, isso que passa de geração em geração, idioma, essa organização de linguagem, é somente dos seres humanos, mas os outros animais, eles se comunicam também, né? Tem a expressão, tem ali, né, um latido, um miado, eles se comunicam entre eles, né? As aves possuem estruturas que possibilitam o canto, que também é uma forma de comunicação, tá bom? Mas essa parte da fala, com palavras articuladas, né, e tudo isso é característico do ser humano, mas a comunicação, ela existe das mais diversas formas entre os seres vivos, tá bom? E a gente vai agora para a nossa dica. Muito bem, e agora a gente já está no finalzinho da nossa aula, vamos para a nossa dica e a gente não pode esquecer, olha só, a teoria evolucionista explica a adaptação das espécies, né? Todo aquele conjunto de adaptação que acontece entre as espécies que possibilitam que elas sobrevivam. Já a seleção natural, olha só, favorece a sobrevivência dos mais adaptados. Então, no momento em que acontece um evento que haja necessidade de ter isso em evidência, os seres vivos mais adaptados sobrevivem. E a teoria evolucionista tenta explicar como é o conjunto dessas adaptações ao longo do tempo, né? Explicando que aqueles indivíduos estão mais adaptados por determinadas características, que passam de geração em geração, de que maneira isso se configura para trazer uma proximidade evolutiva, né? Tenta organizar
organizar essa modificação ao longo do tempo para também tentar explicar um pouco do que acontece com a diversidade de seres vivos que a gente tem hoje na natureza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu me despeço, não se esqueçam de seguir as redes sociais, marca a gente, curte, participa das aulas, um beijo, um abraço a todos vocês e até a próxima!